mas os senhores e o chefe da informática são chamados e sob compromisso, portanto, não pode haver a mentira. O juiz pergunta: eu queria saber qual é a senha que criptografou esse artigo. E aí vem a primeira discussão. Será que, nessa condição, eu não sou o autor do ilícito, porém eu tenho reflexos, posso ter reflexos civis, eu vou ser obrigado a falar a senha, ou eu estaria fazendo uma prova contra mim? Vejam que interessante. E avançando até um pouquinho mais, se isso fosse para o responsável pela informática. E quais são as consequências disso? Campo penal, tivemos uma evolução legislativa aí muito forte, a partir da CPI da pedofilia. Hoje, inclusive quem baixa esse tipo de foto, é claro que com dolo, né, com a vontade específica de ter aquela fotografia para aquele fim, responde criminalmente por isso. Pena aí pode superar, inclusive, 4 anos de prisão em todas essas condutas. E tem um ponto importante, que é a diligência. Olha, eu fiquei sabendo que tem alguém fazendo isso, eu preciso isolar, cortar o acesso e imediatamente tirar aquelas fotografias. E senão a responsabilidade aí, claro que civil vai existir, mas criminal também existe o princípio, para quem se lembra, o princípio do dolo eventual. Onde a pessoa podia evitar o resultado, toma conhecimento e ela fica inerte, ela pode responder criminalmente dentro da sua culpabilidade. São questões muito sensíveis que vêm em virtude dessa evolução tecnológica. Deixa eu perguntar uma outra coisa para os senhores. Se eu mando essa apresentação, que eu ainda não passei nenhum slide, por e-mail para os senhores, quem vai ter o documento original? Eu ou os senhores? Ou nós dois? Nós dois? Quer dizer que nós temos 2 documentos idênticos? Exatamente. Documentos clones. Eles são clones, eles são idênticos. Mudou o conceito, né? Eu posso ter milhares, então, de documentos idênticos? Sem dúvida. Porque é a mesma sequência de bits e de bytes. Quando eu junto uma fotografia em um processo civil, o que é que eu tenho que fazer? O Código de Processo nos manda que se faça o quê? Que nós juntemos os negativos. Muito bem. Como é que eu obtenho o negativo de uma fotografia digital? Como é que faz? Não tem como fazer. Não existe. Mas como é que eu vou então fazer? Porque no Código de Processo não fala se a fotografia é digital ou se ela é analógica, entre aspas, né? Ela fala fotografia. Como é que a gente faz? É que muda o conceito. A gente sai da prova fotográfica específica e vai para a prova genérica. É um documento eletrônico como um todo, como essa apresentação aqui também. Nós aumentamos o escopo. Nessa mesma linha do documento eletrônico, eu sei que na área de vocês, nós vamos para o registro de títulos e documentos. Eu poderia registrar um documento eletrônico assinado digitalmente? Aliás, eu posso fazer isso no registro de imóveis também ou não? Posso. Mas eu tirei do registro de imóveis porque o exemplo é mais propício para o registro de títulos e documentos. Eu poderia registrar um documento eletrônico criptografado? Veja que interessante. E aí surge uma outra questão. Eu posso registrar um documento em japonês? Em língua japonesa? Posso ou não? Por quê? E se não for? Posso ou não posso? E eu posso traduzir também, mesmo em japonês eu posso traduzir. Eu tenho condições de acessar até pelo princípio fundamental da publicidade. Agora, o documento criptografado, quem é que vai conseguir abrir aquele documento? Só o titular. E aí como é que fica o princípio da publicidade? Por último, só para a gente encerrar já essa longa introdução aqui. O que pode acontecer se durante a utilização da internet dentro de um cartório, alguém baixa uma música
ou um vídeo protegido e salva essa música, salva esse vídeo. E ao mesmo tempo, vamos aprimorar o exemplo, para que ele consiga abrir e visualizar, ler aquele conteúdo, assistir o vídeo, ele baixa um outro programa, um software pirata, e aí nós temos um software pirata, um vídeo sem o pagamento dos direitos autorais e também um áudio sem o pagamento dos direitos autorais. Quais são as responsabilidades para aquele que detém o controle daquele sistema? Nós temos aí uma consequência civil, uma consequência criminal. Uma consequência criminal para software, programas de computador, até 4 anos, e uma consequência para as outras obras protegidas. Quanto que eu posso eventualmente ser condenado a pagar? É muito comum nós encontrarmos aí notícias, olha, o sujeito teve que pagar 3.000 vezes o valor daquela obra. Quando que acontece isso? E, sinteticamente, até pelo tempo que a gente tem, a regra é a seguinte: foi possível identificar o número de edições fraudulentas, eu vou pagar o número de cópias, o número de edições fraudulentas, multiplicado pelo valor daquela cópia, daquela edição. Não foi possível, por exemplo, alguém que copia uma obra e disponibiliza na internet, não dá para saber quantas pessoas acessaram, a própria lei dá a solução e manda multiplicar por quanto? Por 3.000 vezes. Ah, mas Renato, tem um agravante, o sujeito, para poder baixar aquele conteúdo, ele foi lá e quebrou aquele dispositivo de segurança que impedia a cópia. Aí ele vai começar pagando 3.000 vezes, mais o valor das perdas e danos. Previsão da Lei dos Direitos Autorais está lá no 107. Eu quis trazer aqui, nessa breve introdução, algumas situações mais práticas, para que a gente possa mapear e compreender apenas alguns dos inúmeros riscos que nós temos hoje, em virtude dessa evolução da tecnologia, em especial quanto à internet. Vamos lá, vamos evoluir um pouquinho aqui. Um slide aqui de um sujeito chamado Randy Glasberg, né? O computador disse que eu preciso fazer um upgrade do meu cérebro para que ele fique compatível com esse novo software. O que significa isso aqui? Veja que está ali um olhando para o outro, etc. É o retrato fático de hoje. Se nós queremos utilizar um dispositivo, nós não podemos usar se não soubermos. Outro dia um sujeito falou, mas eu tenho que ler o manual de instruções? Claro que sim. E hoje os manuais são até mais concisos, fica até mais complicado. Eu vou adotar um sistema no meu cartório, no meu registro, eu preciso ter alguém que entenda daquilo. Eu preciso ter um contrato específico, um contrato de manutenção, um contrato de licenciamento, um contrato de SLA, que a gente chama de nível de serviço, dentre outros. E mesmo assim, pessoal, dificilmente nós estaremos aí com uma proteção próxima da boa. Temos uma proteção regular. Mesmo esse slide aqui, o que eu precisei fazer? Eu estou indicando a fonte? Estou. É suficiente indicar a fonte? Eu incorporei aqui uma obra protegida, uma charge, em uma outra obra, que é a apresentação que eu estou passando aqui para os senhores. Basta indicar a fonte? Não. Qual que é a regrinha? Se eu for usar para uso pessoal, eu posso usar sempre pequenos trechos, nunca a obra na íntegra, para uso pessoal, aqui não é pessoal. Se eu for utilizar uma obra dentro de outra obra, para efeitos de crítica, polêmica, etc., que é o caso, eu só posso usar o quê? Passagens. Isso aqui é uma passagem ou é uma obra inteira? Na minha concepção, até porque se vocês entrarem no site do Glasberg.com, vocês vão achar mais de 1.000 charges para tudo quanto é tipo de assunto. Então, na minha opinião, cada charge é uma obra isolada. Se é uma obra isolada, eu não posso, então, mostrar na íntegra, eu tenho que licenciar, senão eu teria que mostrar metade, cortar no meio, aí perde o objetivo disso.